Boa noite a todas, irmãs e ouvinte. Aqui quem fala é Silene Coelho, estou em Manaus. Eu, Roselane e Carol Morgan, nós estamos aqui com as Servas em Ação. Nós temos a alegria de receber como visitante a nossa irmã Silvana Magalhães Chaves, de Guarulhos. Ela vai nos trazer a mensagem e vai ser entrevistada pelas ações que ela tem feito em prol do reino do Senhor. Então, seja bem-vinda a todas, um grande abraço e passo a mensagem para a Roselane. Roselane, é contigo, amiga. Casey, boa noite, amadas. É um enorme prazer e alegria estar com vocês mais um encontro das Servas em Ação, mulheres que têm exercido o seu ministério, o seu dom, né? Então, esse encontro é para nós falarmos sobre isso, né? E gostaríamos de fazer uma saudação no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, Filipenses 27, que fala sobre a nossa unidade como cristã. Diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, aqui Paulo, né, exortando aos filipenses, né, de que modo eles deviam viver. E como nós, como cristãos, devemos viver, né, de modo digno do evangelho, seguindo o exemplo que Cristo nos deixou e também seguindo o exemplo dos apóstolos, né, que foram grandes ah, exemplos para a nossa vida como cristãos. E precisamos lembrar que nós precisamos lutar juntos pela fé, né, pela fé evangélica, pela fé em Cristo que nós temos, né? Então, hoje o tema, né, é propício, falando sobre discipulado, e gosto de trazer esse versículo lembrando que nós devemos estar juntos sempre, né, lutando pela nossa fé, lutando para vivermos uma vida íntegra e que agrade ao Senhor. Então, vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, poderoso, quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento especial, com as minhas irmãs que estão aqui, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada uma das mulheres que estão presentes e aquelas que ainda irão chegar. Abençoa, Senhor, em especial, nossa irmã Silvana, a Carol, Senhor Deus, que estarão logo mais falando sobre o trabalho em prol do teu reino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos alcançou e para vivermos uma vida em abundância, mas também uma vida de serviço, Pai, que glorifique ao Senhor. Nos ajude cada dia como cristãs, como discípulas, a vivermos uma vida digna, Senhor Deus, de modo digno do Teu Evangelho, vivendo, testemunhando do Teu amor e lutando, Pai, como um corpo só, como um único corpo, Senhor, pela fé cristã, pela fé evangélica, Senhor, pela fé do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado pela salvação que temos em Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de falar do Senhor, de proclamar a Tua salvação aos perdidos, Pai, que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos para levar a tua boa palavra, Senhor Deus, aos corações. E abençoe, Pai, a nossa noite e que tudo que possamos fazer seja para a honra e glória do teu nome. E no teu nome santo e poderoso é que nós oramos, te agradecemos. Amém. Obrigada, Rô. Chama a Carol. Carol, é contigo, minha irmã. Ok. Como Silene falou, nossa serva em ação hoje é Silvana Magalhães da Silva Chaves. E ela é casada com Manuel Teixeira Chaves. E eles têm 2 filhos, Daniele e Tiago. Ambos, infelizmente, afastados hoje, mas vamos orar por eles. Eles têm também um neto de 15 anos, Gustavo Leonardo, e a Silvana sempre fala de Deus e Cristo para ele. Ela é servidora pública e nutricionista. Atualmente, ela e seu esposo Manuel servem na congregação Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, São Paulo. Hoje, ela é representante do Colheita Brasil na sua própria congregação e na congregação do Pimentas.
E hoje nós temos o prazer de ouvir Silvana falar para nós sobre um assunto de importância altíssima na igreja. Então, Silvana, vamos para a primeira pergunta. Você me disse que você e seu esposo iniciaram o ministério na Igreja de Cristo no Centro em 1983. Conte-nos um pouco como funcionava esse ministério, o que vocês faziam e quais eram os resultados que vocês tinham naquela época. Microfone. Boa noite a todas, né? É um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da experiência, né, nossa, enquanto ministros, né, do Evangelho, pode-se dizer assim, de evangelistas que somos. E eu espero, assim, que eu possa agregar, né, com a minha experiência, alguma coisa na vida de vocês, né, que sempre é para a aprendizagem, sempre é para o crescimento, né? E que vocês possam acolher, assim, com bastante brandura e mansidão também, as minhas palavras, que principalmente durante a minha mensagem foram tiradas das Escrituras. Agora, nosso ministério, assim, em 83, nós conhecemos o Evangelho através de Davi Meadows e Sarah Meadows, que começaram a Escola da Bíblia aqui em Guarulhos, e meu marido começou a Bíblia com ele, e em 84 nós já estávamos na igreja. E uma época, mais ou menos 85, 86, Davi convidou ele para ser evangelista sustentado pela igreja. E ele já tinha feito conosco um trabalho muito forte de discipulado, que inclusive durante a minha aula eu pretendo falar um pouco dessa experiência com Davi, né? De que para mim é um exemplo vivo de discipulador, porque fez parte da minha vida, do meu marido, realmente como Cristo queria que ele fosse, um fazedor de discípulos, né? Então, nós tivemos a honra, dada por Deus, claro, de conhecê-lo, e ele, aos poucos, nos ajudar a deixar, né, permitir que Cristo transformasse a nossa vida. E nesse decorrer do tempo, ele foi sustentado mais ou menos 10 anos e tivemos muitos trabalhos. Ele, por exemplo, começou reuniões de oração às quartas-feiras, reuniões do, de jovens, nós tínhamos, ele cuidou dos jovens por muitos anos nesse ministério. Então, nós cuidávamos dos jovens, dos namorados, depois noivos e depois casados. Então, nós tínhamos um curso completo, né? Então, dava aconselhamento desde que jovens até casados, e inclusive cursos de noivo, né? Tivemos muitos casamentos na igreja de Guarulhos, e eu tenho muitos afilhados lá, pode-se dizer assim, porque nós tínhamos que acompanhá-los, né? E foi um ministério muito bom, que fez com que a igreja se fortalecesse. Temos muitas famílias bem fortes na igreja, tendo em vista esse discipulado que foi feito com eles. Também nós tínhamos trabalho com morador de rua, nós tínhamos esse trabalho social que a gente fazia, fizemos por 1 ano e meio, mais ou menos, em Guarulhos, e depois nós fomos para... E tínhamos trabalho de evangelismo. Muitos das pessoas aqui do Pimentas estudaram comigo Emmanuel. Muitos membros da Igreja do Pimentas hoje foram nossos alunos. Então, também Deus nos usou aqui para que a gente pudesse levar mais pessoas a Cristo. E depois nós fomos trabalhar Vila Guilherme, Vila Maria, e nós éramos sustentados por Pedro Park, que era um coreano, juntamente com João e Teca. João e Teca foram nossos parceiros, pode-se dizer assim, no evangelismo, né?
E lá eles mexiam mais com os jovens, ele e a Teca, e eu e o Mané mais com a parte mais do evangelismo mesmo. Tinha o Fábio também. Nessa época nós conhecemos Vanderlei de Vila Maria, que hoje é um dos evangelistas lá em Vila Maria. Então foi uma época muito boa também na nossa vida, que pudemos ajudar no crescimento da igreja. A igreja estava crescendo bastante. E hoje nós decidimos, depois de algum tempo, atuar na igreja do Presidente Dutra, que estava precisando de ajuda, não tinha evangelista lá, e alguns irmãos nos convidaram. Nessa época, nós já estávamos, há 8 anos atrás, nós tínhamos nosso próprio trabalho, né? Eu me tornei servidora pública, meu marido também. Nós temos aqui em São Paulo uma empresa que chama Sabesp, ou SAI, e meu marido trabalhou muitos anos, mais de 15 anos nessa empresa como servidor público. Então, nós passamos a fazer o evangelismo de uma forma voluntária, sem que precisasse a igreja assim, nos sustentar. É, nós tínhamos condições de fazer isso, né? E estamos assim até hoje. Agora a igreja nos ajuda com um pouco de combustível, alguns irmãos à parte também nos ajudam com combustível, porque hoje nós temos o Ministério de Visitação, nós temos o Ministério da Família, a qual a gente cuida até hoje, né? Das famílias da igreja, e é uma coisa que nós amamos fazer. Ótimo. Eu acho que eu fiz um resumo de tudo, né? Pode ser. Eu estou vendo a pergunta. Nos anos 2000 a 2004, eu entendo que houve algumas mudanças em seu caminho. Você já falou sobre isso? Conta para a gente qual é o seu ministério agora no Jardim Presidente Dutra. Então, lá eu evangelizo mulheres, eu faço esse trabalho da mulher, do curso Mulher Cristã, eu dei continuidade da pandemia, presencial, eu montei grupos de mulheres para estudar a Bíblia, eu tenho uma, duas, três, eu tenho 4 alunas atualmente que estão assim estudando e algumas estão para a decisão de batismo, estão pensando. Eles já tiveram curso e agora estão assim pensando. Então são pessoas que eu tenho que dedicar mais tempo no sentido de visitar, de acolher, de mostrar Cristo para que elas vejam essa diferença e elas queiram realmente fazer parte dessa nova vida, né? Exige de mim mais presença na casa, que nem eu estava falando com a Roselane, e comer um bolo com ela, café, né? Ah, tratar, por exemplo, se a pessoa tem problema de doença, ajudar. Então, essa é a minha parte que eu tenho feito nesse sentido do evangelismo. Eu estou fazendo discipulado com uma moça que batizou mês passado, Maísa, e às sextas-feiras o meu marido faz discipulado com Cleia, que está aqui com a gente, e o esposo, e o filho aos sábados. Então nós temos essa tarefa, né, semanal assim, que Deus nos deu e que é muito prazeroso para nós, porque é um assunto que nós gostamos de falar, porque quando você pratica, é que nem costurar, né? Costureira, vai. Ela pratica. Então, ela gosta de falar do assunto porque ela entende do assunto, né? Então, quando a gente conhece mais, tantos anos fazendo, você começa a gostar de Claro. fazer, né? E você quer. Então, é o nosso caso hoje, né? A gente faz realmente porque a gente entende que o discipulado é de suma importância na igreja. E não é evangelizar somente. Verdade. Então, se não tem alguém faça, nós temos que fazer, porque se Deus deu esse ministério para nós, ou se deu essa consciência,
para nós é para que a gente vá e Sim. pratique, né? Então a gente é o dia que Deus permitir. E nós temos as reuniões da família, como eu falei, que nós cuidamos, né? Os casais, visitamos os casais, damos Uhum. aconselhamento, e é esse hoje o ministério E meu marido prega, né, aos domingos, na igreja, juntamente com mais 2 homens que Deus está missionando para a pregação, e a igreja vai crescendo assim. Ótimo. Muito bom. Um, eu pensei quando você falou daquelas 4 mulheres que estão pensando que nós devemos orar por elas. Não precisamos nem saber os nomes delas, mas eu vou orar pelas 4. Sim. Tá bom. E você tem meu contato, me avisa quando elas decidirem, ok? Para que eu possa louvar. Nós temos 4 mulheres, É, então, e eu pretendo começar uma nova turma, né? Estou pedindo a Deus assim muito orientação bom, do tempo. muito bom. Então, temos mais uma pergunta. Um, bem, eu acho que você falou um pouco sobre isso também. Você falou sobre motivando as mulheres e participando do apoio do ministério do seu esposo, que é desse tipo de ministério, de evangelizar, que você falou que é de todos nós. E isso é a verdade, é de todos nós. O problema é que muitas vezes as pessoas não entendem que isso é nossa tarefa também, porque pensam que não tem dom para fazer. Mas Deus vai providenciar o que nós precisamos quando encontramos uma oportunidade de compartilhar com alguém, mesmo pensando, eu não posso, eu sou muito tímida, é difícil. Ele vai dar o que é preciso para fazer a tarefa. Verdade. É Deus Então, que capacita. sim, ele está participando ativamente em nossas vidas, e cada uma que está aqui reunida. Então, muito obrigada, Silvana, pelo trabalho que vocês fizeram já, uma vida de serviço ao Senhor e ajudando as pessoas que não tinham esperança ter a certeza de vida eterna. Então, isso é nossa tarefa, todos nós. Amém. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Carol. Obrigada, Silvana. Eu quero ver o intervalo aqui para a gente falar um pouco do projeto que nós estamos defendendo, projeto Colheita Brasil. Para quem não sabe, o projeto tem o objetivo justamente esse, de fazer discípulos, congregações que ainda não têm Igreja de Cristo. Pela graça de Deus, já conseguimos 2 congregações. Uhum. O Colheita Brasil ele está para arrecadar financeiramente o dinheiro para os obreiros. E também a gente unir as igrejas no Brasil inteiro em prol do evangelismo, em prol da obra do Senhor Jesus, do ID dele. Eu quero mostrar para vocês nosso grupo especial de mulheres, que elas são amigas do Colheita Brasil, são servas, em alguma atitude elas estão fazendo em prol do Colheita, algumas estão encontrando dificuldade, mas o desânimo não chegou aí, porque Deus é conosco e a gente está fazendo a força-tarefa desse projeto. Então, eu dou graças a Deus a essas mulheres maravilhosas, irmãs em suas congregações, em alguma ação elas estão fazendo, são servas em ações. Agradecemos muito por elas.
Eu quero mostrar para vocês aqui, também como servindo de exemplo, a congregação onde eu faço parte, em Manaus. Nós estamos adotando o projeto da multiplicação que o Colheita Brasil está lançando desde novembro, que é pães e peixe. Nós somos uma congregação não muito grande, nós estamos em média de frequência, uns 60, 70 membros, e a gente pediu para que cada um contribua de forma voluntária, do jeito que eles quiserem. Então, temos irmãos que doam o que eles quiserem, por R$ 7, que é do projeto, 14, 20, 30, enfim. E aí a pessoa chega, essa caixinha que você está vendo com oferta voluntária, é um cofrezinho. O irmão chega, deposita e escreve na planilha, ou mesmo faz o Pix direto e coloca aqui. Está sendo uma benção, desde o início do ano, e cada mês está em torno de 300, a média está em R$ 300 a R$ 500, que a gente chega a arrecadar para o Colheita Brasil. E está sendo uma benção, todo mundo se alegra muito em fazer. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês de ação são essas crianças. Eles são adolescentes, são uma graça, filho de membros, e eles têm um cofrinho que todo domingo eles vão lá e colocam uma moedinha para o colheita, moedinha para o serviço da igreja local. Então, a gente arrecadou recentemente o cofrinho, deu R$ 21,15. E olha, é uma bênção. Não é só dinheiro aqui, né, Carol? Não é só dinheiro. Fala aí, Carol, o que é que nós estamos plantando com essa atitude? Estamos plantando sementes para pessoas que vão fazer isso o resto da vida. Vão ter uma visão do mundo perdido e um propósito de levar o evangelho para as pessoas perdidas, para que possam ter uma vida eterna. Todo mundo vai ter uma vida eterna, mas Amém. queremos no lugar certo para todo mundo, com Deus, não com o inimigo. Então, isso é o que deve acontecer, senão a igreja nunca vai chegar ao ponto de realmente fazer um impacto bem forte nessas cidades grandes no Brasil e espalhando para os municípios e as comunidades na beira do rio e todas aquelas pessoas que estão lá que nem ouviram uma vez sobre Jesus. E essas crianças, isso deve começar no berçário. Quando meus netos nasceram, e especialmente com as duas que eu estava cuidando muito por causa da doença da Sara, eu cantava para elas toda vez que eu coloquei para dormir de tarde e à noite. E eu cantei hinos, eu cantei músicas sobre Jesus, e servindo. E elas cresceram, agora tem 11 e quase 13 anos, a outra. E elas gostam tanto disso que pedem quando estão aqui agora para eu cantar esses hinos. Elas gostam em português e inglês. Então, mas elas têm uma fé já. E é por causa disso, ouvindo desde pequeno. Nós precisamos falar para nossos filhos e nossos netos, desde o início, uma visão no reino, segurando o bebezinho, menino. Oh, filho, um dia você pode ser um evangelista poderoso para ganhar almas para Jesus. Oh, filha,
Você pode ser uma missionária num país na Europa ou na Ásia. Coloca isso. Em vez de, oh, eu quero que você ganhe uma vaga numa universidade boa. Isso é bom, mas as coisas espirituais são a parte melhor que Jesus falou. Amém. Amém. Obrigada, Carol. Então, e também mostrando que o que a gente ganha não é só para nosso benefício, mas para a obra do Não, Senhor, né? Isso é sim, importante. é. Então, Teresina, já temos desde 2019 uma congregação lá, graças a Deus, os irmãos estão lá prosperando, levando o evangelho e precisa das nossas doações. Assim também como Boa Vista começou este ano, pela graça de Deus temos batismo, reuniões, eles têm dificuldade também, têm dificuldade, mas veja, é um número bem grande, um culto de oração, a lembrancinha para o Dia das Mães. Gente, uma bênção saber que eu estou contribuindo em prol dessa congregação e desses irmãos. Então é isso. Contamos com você. Você pode continuar fazendo sua doação pela oferta voluntária, ou se preparar para agora, em dezembro, dia 13, uma oferta única ou a mais, né? E é isso que a gente espera. Qualquer dúvida que você tiver, pode visitar nosso site. Tem também o telefone lá que você pode tirar dúvida, faça pergunta, ajude a divulgar o Colheita Brasil. E a gente agradece muito, muito a todos os irmãos que estão contribuindo. Então, eu quero trazer de novo a Silvana Magalhães. Vamos falar um pouco, fale sobre o discipulado, nos ensina mais o que o Senhor tem para nós. Essa é a família dela, como o Carol estava apresentando já, e vamos estar orando, né, para que eles possam voltar, os jovens, e agradecer a Deus por esse projeto. É lembrar que eu disse agradecer o projeto, porque Silvana e o seu esposo estão sempre também apoiando o Colheita Brasil. Então, Sil, contigo, amiga, fica à vontade. Amém, querida. Muito obrigada, Sim. Então, que nem eu falei, né? Assim, é uma bênção para mim, é uma honra, né? Deus permitir que eu possa falar sobre discipulado. Quando a Silene perguntou se eu poderia falar hoje, e eu perguntei, mas tem um tema? E ela disse, o que você acha melhor? E eu fiquei, ai, Senhor, e agora? O que eu vou falar, né? Fiquei pensando. E me veio na mente uma frase que meu marido uma vez falou, que quando alguém vai pregar, se ele domina o assunto, é mais fácil para ele. Agora, se ele não domina, ele vai lá na frente, ele vai gaguejar, ele não sabe exatamente do que ele está falando, né? Então, aí eu lembrei disso, aí eu falei, então, se eu tenho que falar de alguma coisa, eu vou falar de algo que realmente eu gosto de fazer e que eu pratico há algum tempo. Porque não podia falar de uma coisa que eu não estava assim, não que eu não esteja praticando, mas que não faz tanto parte da minha vida, né? Então eu quero dar umas definições primeiro sobre a discipulado e por que do discipulado. Na verdade, quem criou o discipulado foi Jesus, né? Quando ele envia lá a grande comissão, tem uma parte do versículo que está a chave, né, do discipulado. Então, Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa palavrinha guardar, né? Guardar todas as coisas.
ensinar, guardar, né? Então, é algo imperativo, é algo assim que é de obediência, que nós temos que fazer. É uma ordem, ou seja, eu tenho ordenado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Essa tarefa, né, de ide, nesse segundo parágrafo, portanto, fazei discípulos, parece para nós muitas vezes impossível. Como Carol falou, que infelizmente nem todas as pessoas entenderam ainda essa grande missão, dessa comissão que Jesus formou, né? E a qual ele quer que nós pratiquemos. Talvez por não compreenderem a frase da maneira certa. Ide, portanto, fazei discípulos, tá? Essa grande comissão criada em Mateus 28, 18 a 20, ela não pode ser executada a não ser conforme o plano do nosso mestre. Ou seja, não adianta querer andar por um caminho que não está na Bíblia, que não é a vontade do nosso mestre, que não funciona, certo? E talvez por isso hoje nós tenhamos essa mundaréu aí de denominações e ideias humanas e filosofias humanas, porque não é fundamentado conforme o plano do nosso mestre. E considerando que o reino de Deus ele foi planejado, ele foi pensado, ele foi projetado pelo próprio Deus, né? Então, nós temos que considerar que tudo o que nós temos que fazer no reino é de acordo com a vontade do plano dele e do plano do nosso Senhor Jesus. Como o próprio Jesus disse, ele veio mostrar para nós quem é Deus. Através das palavras, através das ações dele, ele veio mostrar para nós quem é Deus. A definição dessa palavra, o que será um aprendiz que conformou sua mente, palavras e ações aos do seu mestre? Esse termo é sempre usado em conjunto com a palavra mestre, ou seja, discípulo está ligado à palavra mestre. Então, isto é ser um discípulo, ou seja, um aprendiz que conformou a mente dele, né? Renovai-vos a vossa mente, Romanos 12. De acordo com a vontade do mestre. Não é da vontade da Silvana, não é da vontade do Manuel, mas é a vontade do mestre. É importante, o meu exemplo é, tá? Mas a gente vai falar disso. Existe a importância muito grande da gente compreender o que é o discipulado. Muitos alunos hoje em dia, a maioria não vai para a escola porque gosta, né? A maioria vai ou porque o pai e a mãe manda, força, né? Ou porque ele tem que passar de ano, ou que ele tem que ter um diploma da faculdade, seja o que for, ou que a empresa dele exige que ele faça tal curso. E muita gente estuda assim, né? E muitas pessoas, ele não tem um relacionamento íntimo, né? Entre aluno e professor. Existe somente um aluno que quer aprender do professor para passar de ano para pegar um diploma. Hoje está assim. Mas no passado, principalmente, né, nos gregos, eles não tinham essa ideia. Então, os filósofos, por exemplo, quando eles tinham seus alunos lá, a gente vê na história de Platão, de Sócrates, quando eles ensinavam, eles praticavam. Então, eles mostravam em modelo de vida para os seus alunos o que seriam os seus discípulos. Tá? Então, o que eles ensinavam, eles praticavam. E mesmo que os filósofos morressem ou se mudassem dali, era fácil ver o filósofo na vida dos alunos. Por quê? Porque eles praticavam aquilo que o professor ensinava. Tá? E assim,
os discípulos se tornavam alguém que se conformava todos os pensamentos, palavras, atos ao do mestre que ele teve. No Novo Testamento, Lucas 6,40 fala assim, ó, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Do mesmo jeito que aqueles discípulos dos filósofos, né, não desaparecia quando o filósofo morria ou mudava, assim também teriam que ser os discípulos de Jesus. Tá? O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que se ligou a ele como mestre, e essa sociedade que há entre ele e o mestre molda a vida de todos os discípulos. Ou seja, há uma união, né, entre eles, e essa união faz com que molde a vida do discípulo. O discipulado cristão, ele é um relacionamento entre professor e aluno. Como eu estava conversando com a Roselane no começo, então é aquela ideia, é um relacionamento. Então, o meu aluno, ele precisa fazer parte da minha vida, como eu preciso fazer parte da vida dele, tá? Baseado, claro, no modelo de Cristo, porque Jesus, ele passou 3 anos e meio pregando o evangelho do reino, ele ensinou, ele operou milagres para dar o exemplo para aqueles que futuramente seriam seus apóstolos. Mateus 9:35 diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Jesus, ele, pelo exemplo dele, ele conseguiu moldar a vida desses 12 homens. Depois disso, ele ascendeu, tá? Para que ele pudessem depois ir e fazer a colheita. Ou seja, tudo que Jesus pregou, eles iam depois e faziam a colheita. Então, eles primeiramente receberam a ordem, né? E de fazer discípulos. Jesus pediu convertidos? Jesus pediu cristãos? Não. Ele pediu discípulos, aprendizes. Alguém que vai fazer o que o mestre faz. E no decorrer da Bíblia, nós vemos que esses apóstolos aprenderam. Em Atos 13, a gente vê Pedro e João juntos. São 2, certo? No mesmo capítulo, o Espírito Santo envia outros 2, Barnabé e Saulo. No Atos capítulo 15, Paulo e Barnabé se separam e cada um vai com outro, com mais um, né? Barnabé vai com João Marcos e Paulo vai com Silas. E eles vão e fazem discípulos. Então, aí a gente vai ver Filemão, nós vamos ver Onésimo, Timóteo. Então, foram fazendo discípulos. Então, sinal que durante esses 3 anos e meio, eles aprenderam bastante com Jesus. E entenderam o que significava a boa nova, o que significava o evangelho. Jesus passou, então, a maior parte do tempo dele, que era para que esses discípulos imitassem ele. O discípulo é um cristão? Sim. Eles são por quê? Porque discípulo e cristão é a mesma coisa. Discípulo porque é um aprendiz. E cristão é porque está ligado à palavra de Jesus, o Cristo, é o Messias. Certo? Então, somos cristãos? Somos. Nós somos a mesma pessoa. Em Atos capítulo 11, 26, isso fica claro. Porque fala o quê? Que lá em Bereia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Né? Então, o cristão e o discípulo é a mesma coisa. Hoje em dia, nós podemos chamar todos os cristãos de discípulos? Pensemos nisso.
O processo que se encontra hoje de evangelismo tem sido comparado a discipular ou fazer discípulo? É algo para se pensar, né? O modelo de evangelismo que nós temos hoje é baseado realmente em discipular ou fazer discípulo? Precisamos pensar nisso. Então, vamos entender o que é discipular. É o processo pela qual o cristão, com uma vida digna a ser imitada, se compromete por um longo período de tempo a dedicar-se a alguns indivíduos ganhos para Cristo. Ou seja, eu levei uma pessoa a Cristo. Eu não posso, é a mesma coisa de que um pai pega o seu bebê e deixa ele sozinho. O que vai acontecer com o bebê? Quem quiser me responder, pode responder. Então, se o pai não der alimento, trocar a fralda, né? Der água, essa criança vai sobreviver? De jeito Não, nenhum. não sobrevive Não, de jeito nenhum. É a mesma coisa quando nós batizamos alguém e largamos. Onde nós deveríamos orientar no seu crescimento até eles alcançarem maturidade espiritual. Por quê? Porque quando Jesus fala lá, continua ensinando a guardar, então, é para continuar. A minha preocupação, muitas vezes, com todos os cursos e todas as aulas, é que depois, quem deu as aulas não vai voltar lá e fazer o trabalho de discipulador. E aquela pessoa, ela vai ficar à mercê do nada, ela não tem orientação do que é o nascer realmente de novo. Como que ela deve caminhar daqui para frente? Como que tem que ser os primeiros passos dela? O que ela tem que aprender sobre o reino, sobre a igreja, sobre como servir, sobre como se submeter à liderança da igreja? Como, se não tem quem ensina, né? Então, quem ajuda uma criança, uma pessoa, a passar pelas águas do batismo, ela tem que ter em mente que ela tem que acompanhar aquela pessoa. E se ela não tem condições, porque às vezes ela não tem conhecimento, ela conseguiu falar de Jesus, ela conseguiu levar a pessoa até o arrependimento e a pessoa se batizou, ela tem que procurar alguém na igreja com sabedoria, alguém que conhece, sabe como fazer, para que dê o acompanhamento para essa pessoa. Então, nós temos um casal que não tinham esse tipo de aconselhamento quando eles se converteram logo depois de juventude. E hoje, eu e meu esposo, às segundas-feiras lá para dar esse discipulado depois de muitos anos, porque eles não tiveram. E eles sentem falta disso. E convidaram a gente para ir lá, e onde a gente tem esse bate-papo, que nem a Roselane falou, esse café, esse conhecimento da vida. A gente pode orientar, eles também podem nos ouvir, e aí eles estão se fortalecendo na fé. Então, essa importância do discipulado, gente, é de suma mesmo. Senão, Jesus não teria dito para a gente continuar fazendo, né? Nós temos que preparar essas pessoas para produzirem, pelo menos, mais uma geração de crentes. Ou seja, eu ajudei uma pessoa a chegar até Cristo, eu tenho que ajudar ela a trazer outra pessoa para Cristo. Entendeu? Uma geração, aí tem eu, aí o que batizou, e mais um, pelo menos um, para que ele realmente possa entender esse mistério da multiplicação no discipulado. Se eu faço um discípulo, eu ajudo aquele que eu estou discipulando a fazer outro discípulo, que vai fazer outro, no final de 10 anos,
é muito mais pessoas do que se a gente só esperasse que viesse membros para a igreja normal. Então Jesus é muito sábio, ele conhece, né, a natureza do homem e ele sabe, incrivelmente, matemática, que isso seria muito importante para o reino, né? E quando, a partir do momento que eu decidi discipular alguém, o que eu preciso ajudar essa pessoa? Permanecer primeiramente na palavra. Edificação. Nós temos 3 propósitos no Presidente Dutra. Edificação, evangelismo, edificação, a construção do prédio. Ainda não temos, assim, um prédio grande e está crescendo a igreja. Então, esses são os 3 propósitos que meu esposo sempre fala na igreja e nos faz lembrar da nossa missão: evangelizar, edificar uns aos outros e a construção. João 8,31, Jesus dizia, pode pôr slide? Sim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? João 32. Como é que nós podemos motivar, né, uma pessoa a permanecer na palavra? Permanecer significa perseverar, continuar a compreender. Tá? Não basta ouvir, mas temos que meditar e praticar. Tá bom? Uma pessoa que nasce, como eu já falei, não tem condições de viver sozinha. Precisa de orientação e ajuda para saber o que deve ou não deve fazer. E, infelizmente, algumas pessoas não recebem esse apoio, encorajamento e se tornam órfãos espirituais, o que é muito triste. Tá? Eu citei o exemplo do pai que deixa um filho sozinho. Tá? Se o pai faz isso na nossa sociedade, ele vai preso, né, por conta de negligenciar o filho, por abandono do filho. Então, nós não podemos ajudar uma pessoa a chegar às águas do batismo, receber a salvação e depois abandonar ele. Então, isso é ser discipulador, tá? Em Gálatas 6,6, diz o seguinte também em relação a permanecer, a se edificar, que aí já é a relação do aluno comigo, que sou o professor. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, cada vez que a pessoa tem uma vitória, cada vez que a pessoa conseguiu falar de Jesus para alguém, cada vez que ela conseguiu ter uma mudança de atitude na vida dela, né? Ela deve fazer participante dessa alegria a pessoa que instrui ela. Por quê? Porque faz com que essa pessoa discipuladora se anime também a continuar o trabalho, vendo o fruto que a outra está produzindo. Então, isso é muito importante ter essa coligação, né? É como se fosse uma mão dupla, né? Vai, ajuda lá e volta com as coisas boas que o discípulo faz. Bem como que para que haja edificação, precisa também, muitas vezes, confessar pecado. Então, se a pessoa pecou, ela vai procurar quem? Ela vai procurar quem discipulou ela, quem está discipulando ela, e confessar o pecado para ser curado. Tá? Também a gente pode, quando se diz de permanecer na palavra, a gente pode comparar com uma planta, né? Uma plantinha. Então, enquanto ela está no solo, se alimentando de todos os nutrientes da terra, carboidratos, né? Os carbonos, os sais minerais, ela está linda, então ela pode crescer uma árvore frondosa, que vai produzir sombra,
que vai produzir galhos lindos e verdes, né? Eu fico até pensando numa árvore bem linda mesmo. Ou uma árvore frutífera, né? Que vai produzir o seu fruto de acordo com a espécie, tá? Ou um peixe, que é alimentado por aquela água também, com sais minerais, e ele vai crescer e vai se desenvolver. Pode um peixe viver fora d'água? Pode uma planta ficar fora do solo e ficar frondosa? Não, né? Ambos vão morrer. Então, o elemento que eles têm, o peixe é a água, a árvore é o solo, e o discípulo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos vai nos alimentar, que vai fazer com que cresçamos frondosos, alegres, gratos pela salvação que temos. Então, gente, sempre ajudar os nossos discípulos a permanecer na palavra. Outra coisa muito importante que temos que ensinar para o discípulo: amor mútuo. Não existe, eu vou ler João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós vos amei uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, não existe amor melhor e mais santo do que o que se encontra no reino de Deus, na igreja. Tá? Jesus sabia que os discípulos dele teriam essa necessidade de amor. Teria essa necessidade de um para com o outro, de um levar a carga do outro, de um suportar, dar suporte para o outro. E esse amor supremo de Jesus Cristo só existe na igreja. Então não adianta nós pensarmos que o discípulo ele vai achar esse amor lá fora, que ele não vai achar. Lá fora, o jugo é desigual, não é igual. Tá? Isolacionismo não pode existir na vida de um discípulo. É Cristo sim, igreja não. Essa frase não cabe na vida do discípulo. Mas você ouve muitos dizerem isso. Eu aceito, eu tenho Jesus, mas eu não vou à igreja. Então, como é que nós vamos praticar o amor mútuo isolados? Como eu posso amar o meu próximo, minha irmã, se eu estou me isolando dela? 1 João 4,20 diz assim, olha. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João 13, 34, 35, Jesus fala, amem como eu vos amei. Nós acabamos de ler. Então, nós temos que o dever como discipulador de exortar o nosso discípulo ao amor mútuo. Ou seja, é uma troca. Eu gosto muito de pensar que a igreja é como a Arca de Noé. Se não fosse pela salvação que ela trazia, seria insuportável viver com tantos animais. A igreja é uma arca, que nós estamos aguardando o dia, esses 40 dias, né, que ficou Noé, pode ser esses 40 dias que estamos passando até Cristo voltar. E nós temos que continuar na arca, seja o que for que acontecer. E isso eu tenho que deixar claro para o discípulo, a qual estou discipulando. Outra característica que eu tenho que ensinar é produzir frutos, que é justamente o objetivo, né, do trabalho das servas em ação, é fazer com que nós, mulheres, cada vez mais possamos buscar meios e ideias
Eu amei a ideia da Silene aí em Manaus, e sugestões para que a gente possa produzir, inclusive, fruto financeiro para poder plantar, né, mais congregações. João 15:8 diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É igual a questão da árvore, né? Ela só vai produzir fruto se ela tiver uma boa terra. Então, nós podemos dar muitos frutos, nossos discípulos, se nós ajudamos eles a plantar em boa terra, que é a palavra de Deus. Sempre incentivando eles. João 15:5, Jesus fala assim, ó, porque sem mim nada podeis fazer. É nada. Não é algumas coisas vocês não vão poder fazer. Ele está dizendo, nada vocês vão poder fazer. 70% da Bíblia, ela é muito clara. Nós temos ensinado isso aos nossos alunos. Ela não precisa que se explique, ninguém se explique nada. Quem não entende isso aqui, ó? Porque sem mim nada podereis fazer. Jesus está falando. Eu tenho só que ler e obedecer. Né? Os outros 30% é uma parte que Deus não quer que a gente saiba mesmo, e uma outra parte que eu preciso que alguém me explique. O que significa esse produzir fruto? Todos nós sabemos que é ganhar pessoas para Cristo ou evangelizar. Nós podemos amar a Deus colocando o reino em primeiro lugar também. Mateus 6:33. Busque o reino dele em primeiro lugar e tudo que nós precisarmos nós vamos ter. E temos que acreditar nisso. Não que nós vamos ter o que nós queremos ter, mas o que nós necessitamos ter. Temos também que guardar seus mandamentos, 1 João 5, versículo 3, e assim produzir frutos. Porque a partir do momento que eu guardo os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo, eu vou produzir frutos. Tá? Eu tenho também que ensinar o meu discípulo a obedecer e ajudá-lo a guardar tudo que foi ordenado. Uma coisa muito mágica, pode-se dizer assim, que acontece, é que quando a gente obedece a Deus, nosso amor por Ele aumenta, pois nós estamos cheios de gratidão. Por sermos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, pela salvação que nos trouxe, é que nós vamos e produzimos fruto. E o fruto é: vocês vão, façam discípulos, continuem ensinando e eles vão produzir outros frutos. Então, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de terminar como começou, né, que eu lembro, o Colheita Brasil, que nós tínhamos que orar às 10h02 para que Deus mandasse trabalhadores para a seara. E hoje nós precisamos de trabalhadores e trabalhadoras que queiram ser discipuladores. Evangelizar é muito mais fácil. Falar de Cristo é mais fácil. Mas para ser um discipulador, você tem que realmente cumprir Mateus 10. E fala, se você amar, eu vou ler aqui para vocês, tá? Quem ama seu pai, versículo 37 e 38. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Que Deus nos abençoe e que, com essa aula, nós podamos pensar
nessas igrejas que estão iniciando, o quanto o discipulado vai ser importante para essas congregações. Obrigada, Sil. Muito obrigada. Deus seja louvado com as suas ações, nos deu ânimo, fortalecimento. Agradecemos muito mesmo. Quero, nesse momento, abrir o espaço para bate-papo. Quem quer fazer alguma pergunta, fazer um complemento, fique à vontade. Vocês querem comentar sobre... Vocês acham que o evangelismo hoje, a maioria dessas igrejas praticam o evangelismo com discipulado? Está bem longe, né, Sil? Hoje eu vejo assim que as pessoas querem, desde a época de Jesus, os pães e os peixes. Fora isso, está difícil, né? Servir ao Senhor com alegria. Quando a gente olha para trás e vê aquela multidão seguindo Jesus, Jesus disse: Eu não vim para você para esse propósito, mas para trazer vida eterna. E hoje não é diferente, né? Que a gente possa nos transformar também a respeito disso. Verdade. Estão me Uma ouvindo? coisa, Eu que estou com o microfone. Estão me ouvindo? sim, Sim, Cecília. Obrigada. Eu achei muito interessante o que você falou, que realmente eu também tinha uma ideia meio errada sobre discipulado, né? Que você realmente precisa ter um horário fixo com uma pessoa fixa e pelo que você falou, eu acho que eu faço isso de alguma forma, porque eu procuro sempre me aproximar dos visitantes da igreja. Eu já percebi que eles ficam muito isolados lá no canto, né? Então eu tenho procurado fazer amizade com eles e ouvir e tal. Às vezes convidar para vir aqui em casa almoçar, mas eu não consigo, eu não tenho como acompanhar assim dessa forma, mas eu acho que já é alguma coisa, né? Como eu tenho duas filhas pequenas e, enfim, mas eu queria assim, se você puder me dar mais algum conselho que eu possa melhorar, viu? E muito obrigada. eu, eu vejo que muitas pessoas aqui nos Estados Unidos e já vi também no Brasil e outros lugares que pensam que discipulado é só chegar ao ponto de batizar alguém. Mas isso é o primeiro passo, não é o último. O batismo é o primeiro passo. E quando você está no campo fazendo uma obra, eu estou falando de experiência, bastante experiência. O batismo é só o início e a pessoa batizada precisa de pessoas para acompanhar e ajudar eles a crescer. Isso é a coisa importante. Não pode batizar e passar o resto da vida naquele mesmo estado de não conhecer mais, não fazer nada, mas me batizei, estou tudo bem com Deus. Pode ser que não. Na minha experiência, eu posso falar de Manaus. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Discipulado requer, exige convivência com as pessoas. Em nossa casa, em Manaus, o nosso grupo jovem, muitos deles estavam em nossa casa diariamente. A Bíblia fala em Atos sobre reuniões diárias, né? Diariamente, os irmãos estavam juntos. E
comendo juntos, conversando, estudando, trabalhando juntos. E foi assim. E eu lembro uma vez que, no início, eu não entendi isso. E eu fiquei desanimada e triste um pouco, porque eu estava pensando que eu realmente não estava fazendo nada, porque eu estava com filhos de 5 e 4 anos e eu estava em casa, cuidando deles, preparando as refeições, fazendo as coisas de casa, tudo isso. E eu não estava na rua. E eu fiquei pensando, eu não pretendia estar aqui só para cuidar de uma casa. E eu falei para Daniel, nossa, eu sinto que eu não estou fazendo nada. E ele disse, Carol, você precisa ver o que está acontecendo aqui em casa todo dia, com outros olhos do que os olhos que você está usando agora. Porque esses jovens que vêm com tanta frequência estão com fome de ver como é uma família cristã. O que é isso? Eles não têm experiência nisso, a maioria. E você fazendo tudo com nossos próprios filhos, na presença deles, e conversando com eles e falando com eles sobre a palavra e tudo. Isso é um ministério muito grande, muito importante. E assim eu pensei, eu decidi que ele tinha razão, porque as conversas que nós tivemos eram conversas profundas sobre ser um cristão, ser cristã, viver uma vida cristã, como tratar as outras pessoas, como ter um coração aberto e generoso para ajudar as pessoas necessitadas e não pensar em si mesma sempre, mas pensar no outro, no bem do outro. Então, isso não acontece só de vez em quando, esse tempo juntos. É uma coisa que precisa ser mais diariamente. E eu fiquei muito abençoada com isso. E nossos filhos também, porque eles aprenderam o português mais rapidamente, porque sempre tinha brasileiros em casa, não tinha jeito, tinha que falar, tinha que usar o que estavam aprendendo. E eu também. E foi bom. Eu não falo tão bem agora, perdi muita coisa no passar dos anos fora do Brasil. Mas isso foi importante. E devemos acabar com essa ideia que o propósito é colocar alguém por baixo da água de batismo. Isso é só a primeira coisa que precisa acontecer na vida, no andar. Então é isso. Eu gostaria de ler 2 versículos para um encorajamento. São importantes para mim no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvas pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E isso é um problema também, para a pessoa que gosta de estudar com alguém. Terminei outro estudo, batizou, que bom, eu estou fazendo muito bem, Deus tem orgulho de mim, eu tenho certeza. Mas não volta com aquela pessoa por um mês. E a pessoa está perdida, afogando, sem alguém para acompanhar.
versículo 10 fala assim: porque nós, cristãos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse versículo me impacta toda vez que eu leio, porque eu penso, Deus já tinha um plano para minha vida antes de eu nascer. E depois eu penso, então, o mesmo plano que ele tinha para mim, ele também tinha para Daniel. Que coisa! E eu pensei, e olha, quando eu estou fazendo minha oração de Lucas 10:2, eu agradeço pelo fato que o Senhor colocou essas coisas que ele preparou para mim, para Daniel, para muitas pessoas que eu estou vendo agora. Silene, Roselane, Cecília. Não posso dizer todos os nomes desse grupo. Nós temos a mesma boa obra, uma das mesmas boas obras. Isso foi um plano. Nós estamos aqui juntos. Quando nós iniciamos a divulgação de Colheita Brasil em 2019, foi 19 ou 18? Eu acho que foi 18. 18. Foi a primeira vez que eu falei, foi na conferência, no congresso, sobre colheita. Foi uma coisa incrível. Quando chegamos, nós tivemos a ideia, temos que tentar, mas é bem provável que ninguém vai escutar, não vão acreditar que podem fazer isso. Mas desde aquele início, todo mundo que chegou em nossa frente e falamos, isso é uma boa ideia. Eu acho que podemos fazer isso. Deus estava já operando, preparando todas aquelas pessoas, os corações deles. E nós precisamos lembrar disso enquanto nós estamos andando, fazendo nossas coisas, nossos dias normais. Aquela pessoa me parece está muito triste. Eu posso falar uma palavra para ela. E eu, mesmo sendo uma pessoa tímida, horrivelmente tímida, como uma jovem, eu faço isso. Eu, às vezes, vou até uma pessoa que parece que está precisando de ajuda ou triste ou alguma coisa assim, só falo, bom dia, como você está hoje? É um dia muito bom aqui. Ou, se Deus te abençoe hoje. E ficam sem jeito, não sabem o que fazer. Mas você já abriu uma porta, talvez, para, se tiver outra oportunidade, ou até a próxima pessoa que estende a mão de amizade para a pessoa. Então, lembra que Deus tem um plano para a sua vida e ore todos os dias, que você possa ficar mais sincronizado, eu acho é uma palavra certa, com o Espírito Santo, porque Ele está conosco cada momento, nos dirigindo, nos guiando, nos aconselhando, cuidando da gente. E às vezes Ele está fazendo um monte de coisas ao nosso redor para nós fazermos. E não prestamos atenção e perdemos nossa oportunidade. Mas sabe uma coisa? A obra de Deus vai ser feita.
vai ser completa. E se eu não fizer as coisas que o Senhor planejou para mim, outro alguém vai receber. E eu não quero isso. Eu quero minhas boas obras. Eu quero ver e fazer aquelas coisas que o Senhor planejou para mim. E não pode duvidar. Ele fez um plano para cada uma pessoa aqui. Então procura saber qual é. Anda mais próximo ao Espírito Santo, deixando Ele guiar e mostrar o plano de Deus é para a sua vida. Amém. Obrigada, Carol. Cris, pode abrir o seu som e falar. Boa noite, irmãs. Eu queria fazer uma pergunta para a Silvana. Eu fui discipulada por uma pessoa muito sábia, acho que alguns conhecem, morou muito tempo em Fortaleza, Ken Lewis. E eu era católica e eu estudei por um ano com ele, né? Ele fez o estudo comigo, só que eu fiz pegadinhas para que ele não tivesse respostas para mim. Só que Deus é tão bom e deu tanta sabedoria ao Ken que eu nunca fiquei sem respostas. A minha pergunta é, quando a gente está estudando com uma pessoa, que a pessoa faz umas perguntas que você não sabe responder ali, mas que a pessoa não pode sair também daquele estudo frustrada, né? Ou então com dúvidas. Como que a gente deve proceder nesse momento? Seu Seu som. áudio. Oi, ouviu? Sim, agora sim. Então, nesse caso, é assim, eu queria falar um pouquinho da forma assim como eu fui discipulada. Isso acontecia muito comigo também, viu? Porque eu era católica também, tinha muita dúvida, muitas perguntas, eu questionava muito meu professor. Não fui uma pessoa assim que de cara assim já quis batizar, porque eu tinha muitas dúvidas e tudo que eu conhecia da Igreja Católica, que eu via que a Bíblia estava falando diferente, eu questionava muito, né? E teve vezes que ele dizia simplesmente assim para mim: Senhor, isso eu não vou te responder agora, mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu te trago. E na próxima aula ele trazia a minha resposta, mas trazia mostrando na Bíblia, né? Porque muitas vezes você está estudando com uma pessoa e vem uma pergunta que você não consegue ou não lembra onde está naquele momento, e não é errado você falar para ela: eu não sei como te responder agora, mas eu vou pesquisar e eu te digo por quê. Isso mostra também da nossa parte sinal de humildade, que você depende de pesquisar, depende do Espírito Santo, e você vai trazer uma resposta mais adequada e bíblica para a pessoa. É melhor do que você falar algo que pode acrescentar ou tirar na palavra e Deus, assim, não vai gostar disso, né? Nem que a gente tire alguma coisa, nem que coloca. Então, eu costumo fazer isso, sabe? Eu costumo, se caso tenha uma pergunta assim que nem você falou, e eu não sei responder na hora, eu peço que me aguarde até a próxima aula, coloca aí na geladeira um pouquinho a pergunta e na próxima aula a resposta. Mas eu não deixo a pessoa sem resposta, tá? É, verdade. E é bom também sempre no início de afirmar, né, que quem fala é a palavra do Senhor e que você não é dona da verdade. Tudo tem que ser baseado, né? Então, a gente não tem o domínio de tudo, mas é possível, né? Pesquisar. Carol,
uma coisa que eu queria falar agora, nesse caso do meu discipulador ainda, quando você falou da vivência, ele vinha na minha casa, eu estava construindo casa. Se tivesse pé de galinha para comer, ele comia com a gente. Se Uhum. tivesse só um café, ele tomava o café, orava, agradecia aquele café. E se tivesse faltando gás na minha casa, ele comprava o gás. Se meu filho precisasse de remédio, eu não tivesse dinheiro, foi uma época muito difícil da nossa vida. Depois meu marido começou a trabalhar com o evangelho, e ele ajudava, inclusive com o médico. O que ele pudesse, ele ajudava. Uhum. Então, ele estava sempre vendo. Se ele não podia me ajudar de alguma forma, às vezes ele mandava a Sara vir conversar comigo. Então, ela já tinha uma outra visão, uma outra mensagem, né? Trazia uma nova ideia. Então, me ajudaram, me acompanharam no parto do meu filho. Então, assim, foi uma vida juntos, né? De vivência mesmo. Eles viajaram para os Estados Unidos e nós podíamos fazer a festa de bodas de 15 anos da filha deles, porque eles não estavam presentes, mas a gente estava. Então, nós fizemos, sabe? Em agradecimento, tudo que ele fazia para nós. Então, esse exemplo dele é o que eu procuro, pelo menos um pouquinho, transmitir para os meus alunos hoje, as pessoas que estudaram e que se batizaram, e mesmo aquelas que nem estudaram comigo, mas eu percebo que não passaram por essa fase do discipulado, eu ofereço. Eu ofereço esse estudo, esse companheirismo, o estar junto com a pessoa, é importante. Alguém mais quer falar? Virgínia? Virgínia foi, né? Ah, tá aí. Pode falar, irmão. Obrigada, Silvana, pela mensagem muito gostosa, né, de lembrar do discipulado. Assim, realmente a gente vê isso, essa é uma falha que existe, né? Assim, quando você começou a falar, eu comecei a pensar em algumas pessoas, né? Algumas irmãs, assim, que eu tenho mais contato com as mulheres aqui na igreja, né? Aqui em Sorocaba. E aí eu vejo algumas situações que aí eu estava pensando, provavelmente, em perguntar para elas se elas foram discipuladas, porque às vezes a gente não, porque aqui tem a escola da Bíblia, né? De repente o evangelista, a esposa dele não deu conta, né? Porque cresceu muito a igreja aqui, né? E aí eu fico pensando, porque assim a gente percebe que elas são diferentes, elas não têm esse compromisso que a gente tem, esse comprometimento, talvez por não saber mesmo, por não ter sido discipulada e entendido a importância de não faltar o culto, né? Todas essas coisas. Aí você ficou pipocando assim na minha mente as pessoas, sabe, as mulheres, né, que têm esse comportamento. E às vezes também batizou e foi assim, veio de denominação, batizou na Igreja de Cristo, aqui em Sorocaba, e foi ficando. Aí não está entendendo nada com nada, né? Aí eu acho que vale a pena a gente ficar buscando essas irmãs, então, né, Silvana? Ainda há tempo, né, da gente estar, você foi discipulada, você entendeu, você... Obrigada pela mensagem, obrigada nossa, por essa lembrança, né? Porque a gente vai cair no esquecimento mesmo. E às vezes a pessoa não entendeu nada com nada, né? Batizou e pronto. Agora estou livre, como a irmã falou, agora tá tudo bem. Aí falta o culto, fica assim, né, fraca, né? Um dia, eu vou. Ai, aí fica naquela sofrência, meu Deus. Que parece que vai morrer para ir pro culto, que é uma coisa do outro mundo, né? E é uma coisa tão, isso é o mínimo, né? De uma série. Mas é isso, amada. Obrigada, viu? Deus abençoe. Foi maravilhoso hoje. Lembrou isso muito bem. Obrigada. Muitas pessoas hoje vêm de denominações, até por conta, eles vêm primeiro por causa de um certificado, né? E depois eles acabam vendo que é diferente, querem ficar, e alguns não criam raiz. Outras também, às vezes, a falar ou no julgar um irmão, e quando você se aproxima da irmã e pergunta, você teve discipulado? Ela fala, o que é isso? Né? Aí você percebe que não tem. Mas eu nunca ouvi falar em discipulado. Eu ouvi isso na igreja.
Então, tinha que fazer alguma coisa. Tinha que juntar essas mulheres, nem que fosse num grupo grande, começar do zero, do leite, né? Como Paulo fala, né? Que estranhava que ainda alguns precisavam de leite. Mas é verdade. Às vezes precisa do leitinho ainda. E a gente tem que dar mamadeira até que ele se ser formado nessa pessoa. Ter Amém. paciência, né? Muito Obrigada, viu? obrigada. Então, alguém mais? Ou damos encerrado nossa serva em ação por hoje? E só ressaltar um pouco que a Carol estava falando do tempo dela aqui em Manaus. Ela não sabia, mas ela estava me alimentando todo dia para me tornar a pessoa que eu sou. Eu tinha, na época, 18 anos e uma cabeça cheia de problemas familiares, e eu encontrei nela e no seu esposo a verdade do Senhor e uma família desejável, né? E como Jesus disse, você pode até perder uma família, mas ganha milhares. E é assim que a gente se sente, né? Sendo acolhida, sendo entendida. Então, o que a gente puder fazer pelos jovens, pelos novos convertidos, devemos sim fazer isso com muita alegria, para que eles possam sentir isso, né? Esse acolhimento, porque a dificuldade vai ter. E na época, a minha mãe nem falava comigo, porque ela é católica, eu deixei a religião dela, né? Então foi bem difícil. Mas olha aí, pelo menos está aqui uma contando o resultado. Sim, Obrigada. um E resultado muito obrigada, bom. né? Eu agradeço, Senhor. Eu Obrigada. tenho muito a aprender, mas eu estou caminhando. Silvana, muito obrigada, minha irmã, pelo seu grande amor pelo Senhor Jesus, que expandiu para nós o seu amor, nos trazendo mais ainda crescimento. Que Deus te abençoe, te ilumine, que você possa continuar sendo essa serva em ação em todo lugar que você estiver, viu, minha amada? Amém. Amém. Então, a gente dá por encerrado hoje a nossa serva em ação. Obrigada a todas vocês, irmãs, que estão conosco aqui. Boa noite.